Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que nos estão a ver ou ouvir. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra a Curva, o teu podcast de Fórmula 1 no Fair Play. Eu sou o Luís Moura e hoje o Diogo está de regresso para mais um episódio do Contra a Curva, desta vez de antevisão ao Bahrein. Desde já tornar a agradecer à Ruth que substituiu o Diogo no último episódio e começar por perguntar se o Bahrein foi um fim de semana que te agradou. Bem, bom dia a ti, Luís. Bom dia, boa tarde a todos que nos estiverem a assistir. Antes de mais, me agradecer à Ruth por ter feito o meu lugar na semana passada. Fiquei em dívida para com ela. E então, em relação ao Bahrein, agradou-me muito o fim de semana, como até de facto costuma agradar bastante qualquer fim de semana no Bahrein. Tirando algumas situações políticas que aquele país terá, mas a nível de corridas de carros é sempre um fim de semana muito agradável de se assistir e este ano não faltou à chamada, se é que se pode dizer desta forma, porque foi uma qualificação muito interessante, os treinos por si foram interessantes e a corrida foi interessantíssima até agora acho que a corrida foi a melhor do ano, mesmo até melhor que a da Austrália que chegou a ter muita emoção, mas acho que esta acabou por ser mais levado ao extremo da parte dos pilotos, se é que se pode dizer desta forma. Houve poucas situações em que os pilotos conseguiram estar a gerir porque houve, houve ali muitas situações de batalhas entre eles que se calhar até levaram, do ponto de vista dos pneus, até levaram a alguma degradação em alguns carros antes daquilo que até era esperado. Então sim, foi um fim de semana que me agradou muito e até agradou-me, de certo modo, agradou-me o vencedor da corrida. Sim. Ainda bem que tocas nesse ponto. O Piastri venceu a corrida, mas antes de partirmos para essa análise, só também dizer que estou praticamente de acordo com tudo o que tu disseste, porque foi um grande fim de semana, não tenho grandes dúvidas que terá sido o melhor grande prémio desta temporada, a quarta ronda. A Austrália também foi interessante, mas por motivos diferentes, pelas condições climatéricas, houve mais caos. Houve mais batidas, houve mais safety cars, houve mais este tipo de situações. Mas o Bahrein, em termos daquilo que foi uma grande mistura estratégica, acabou por se tornar muito mais interessante para assistir do que no que da Austrália, aliás. Portanto, houve, no caso, uma parte da corrida de ontem do Bahrein, em que os 20 pilotos, se os dividíssemos em três, uma parte estava com macios, outra parte estava com duros e outra com médios. E havia aqui uma grande mistura estratégica, de forma que o Ocon, por exemplo, terá partido em 13º, 14º, por aí, já não me recordo muito bem, e que de repente no final do primeiro stint está em lugar de pontos. Está num lugar pontuável, que foi o lugar em que terminou. Este é um exemplo, ou os duros do Verstappen, que não funcionaram nada bem, que obrigaram a Red Bull a parar outra vez e tiveram ali o safety car, mas também já lá vamos com mais atenção. Mas falando do Piastri, que é o vencedor da corrida, e da McLaren, que é a equipa que dá o carro ao Piastri para vencer, é um fim de semana muito positivo porque fazem a pole position e vencem a corrida. Para o lado do Piastri, claro. Mas de certa forma acaba por ser algo que surpreende pela negativa um pouco, porque se estivéssemos atentos às declarações dos pilotos ao longo do fim de semana, e se calhar com mais atenção àquela que foi a parada dos pilotos antes do início da corrida, todos eles diziam que o Piastri se arrancasse bem que ia fugir, e fugiu, é verdade, teve a 4, 5, 6 segundos, mas não conseguiu fugir verdadeiramente, como por exemplo a McLaren fugiu na Austrália. Tudo bem que no final da corrida o Piastri acaba 15 segundos e meio, acho, ou 15, mais de 15 segundos à frente de George Russell, mas era um momento em que o Russell tinha uns pneus macios que estavam muito gastos e que tiveram que fazer 20 e poucas voltas, e portanto ele teve que o gerir muito bem e estava ali na luta pela,
pelo segundo lugar com o Lando. E portanto aqui há esta questão que é ahm, ou por um lado a McLaren percebeu que tinha um melhor carro, Piastri percebeu aquelas que poderiam ser as incidências da corrida e por isso controlou o seu ritmo, ou então se calhar o McLaren não está tão competitivo como se esperava que ele estivesse. Eu se calhar apontava mais para a primeira opção, que o Piastri foi fugindo, mas foi fugindo com calma, para a eventualidade de precisar de pneu para o ter em boas condições. Ahm, agora, foi um fim de semana muito positivo para a McLaren. Teria sido melhor se o Lando não tivesse sido uma má qualificação e se não tivesse feito um arranque ilegal. Aí se calhar poderíamos perfeitamente estar a falar do 1-2 que em termos de performance de carro seria o mais justo para a McLaren neste momento. Sim, acho que o não ser um 2 é um. Acho que acaba por ser um déficit de qualificação, se é que se pode dizer desta forma, mas um déficit de qualificação de Norris e uma falta de evolução durante a corrida que não quero tirar nenhum mérito ao Russell porque, porque aguentar um piloto com um carro melhor atrás é de grande mérito, mas acho que falta ali qualquer coisa ao Norris que apesar de ser o piloto se calhar com a maior regularidade na temporada porque vai ao pódio em todas as corridas, mas não me parece ser o piloto da McLaren com mais condições para ser campeão do mundo a este momento. Claro que isto dá voltas de 180 graus constantemente e de grande prémio a grande prémio vemos situações completamente diferentes a serem confirmadas. E de caminho vamos falar disso com certeza, mas podia pegar perfeitamente no caso do Max para comprovar isso. Mas o que é certo é que se eu hoje tivesse que apostar todo o meu dinheiro num campeão do mundo, eu diria que era o Oscar Piastri e não o Lando Norris. Acho que é tão simples quanto isso, mas lá está. Ainda vamos na quarta corrida da temporada e Só faltam 20. ainda há centenas. Sim, só faltam 20, mas são centenas de pontos. Agora também não me apetece estar aqui a fazer as contas porque pode dar um péssimo resultado as contas, mas estou aqui a ver e se calhar eu antevejo uma ronda europeia muito mais favorável ao Piastri do que propriamente ao Norris e a ronda europeia pode depois acabar por ditar muitas assim, Sim, enfim, muitas vezes o resultado sim. o resultado Se não, final. se não o resultado final, o resultado é aquela que terá de ser a inevitável escolha da McLaren quando tens o carro mais competitivo e dois pilotos capazes de lutar pelo título, que é qual deles vamos apoiar até ao final. E nesse sentido, só complementando aquilo que disseste, parece-me que no Bahrein tivemos um Lando muito murcho, sem grande vontade, apático, que faz uma má qualificação, que se vê desgraçado por ultrapassar o Leclerc, que estava com pneus duros, que não consegue ultrapassar o Russell, que estava com um carro menos competitivo, tal como o Leclerc estava, mas com pneus mais macios, mas também eles mais desgastados e mais difícil de manter a aderência e de manter o carro rápido. E o Norris não foi capaz. Muito provavelmente porque teria também um carro mais afinado ahm, teria um carro mais afinado e acho que tudo volta. Mas estava a dizer aqui uma pequena falha de internet, mas que o Lando não Sim, foi capaz de. Que o Lando não, acho que estava a falar do Lando, não era? Que o Lando não foi capaz de conseguir ultrapassar sim, sim. o Leclerc, que estava com pneus mais duros, não foi capaz de ultrapassar o Russell, que também tinha um carro menos competitivo, tal como o Leclerc, com pneus macios, já muito desgastados, e que isso se deve, por um lado, a uma apatia geral do Norris, do Lando, e por outro lado, a um McLaren que estava afinado para fugir dos restantes, portanto, estava afinado para andar no ar limpo e na frente, um, e a situação correu um bocado mal. Agora, para o Lando.
Quer dizer, um bocado mal é relativo, porque ainda assim consegue acabar no terceiro lugar. Agora um carro que estava muito bem afinadinho foi o Mercedes de George Russell. Porque Diogo, mais uma vez, E eu no pódio. e podemos dizer que o Mercedes do Antonelli também não estava muito atrás. Que aquilo também andou bem para a frente durante a corrida. E acho que o azar do Antonelli foi aquela situação com o Sainz, completamente disparatada, mas teria sido com certeza que o Kimi teria pontuado bem nesta corrida e por causa daquilo acaba por não conseguir. Mas falando do Russell, sim, ele faz um fim de semana muito bom. Faz o segundo melhor tempo, apesar daquela penalização ter tirado ter tirado o inglês para terceiro. Também não é um déficit muito grande, mas são uns metros a menos na partida. Claro. Ainda assim fez um bom Uh, arranque. sim, faz um bom arranque e faz uma boa corrida. Eu acho que há ali um determinado ponto em que ele tenta ir atrás do Piastri, mas não. Mas lá está, o Piastri acho que fez uma bela gestão, não tendo feito uma gestão dominadora, daquela avassaladora. Mas acho que ainda assim o Russell até agora na temporada tem feito tudo aquilo que no fundo é esperado dele, que é distrair o melhor resultado possível. Se calhar ninguém estava à espera que ele fosse conseguir acabar em segundo lugar, porque quando olhamos para esta época temos umas grandes certezas que o primeiro e o segundo lugar vão ser ocupados pelo McLaren. E ele chega aqui e fica num dos lugares que é suposto ser ocupado pelo McLaren. Portanto, eu acho que isto neste ponto, até acaba por ser o ir além das expectativas. E lá está. Talvez este tenha sido também a melhor época do Russell. E se calhar o próprio Russell não está assim tão longe de voltar a vencer uma corrida em questões puramente competitivas. Claro que pode haver situações em que o McLaren tem uma saída de pista, bate, tem uma avaria qualquer, e isso acaba por, entre aspas, facilitar, mas não estou a ver assim um Russell assim tão longe quanto isso de voltar a vencer por pura competitividade em relação a um McLaren qualquer. Sim, é um fim de semana muito positivo do Russell. E é um fim de semana em que, mais uma vez, consegue meter o carro da Mercedes no pódio. E é a terceira vez em 4 corridas. Eu acho que isso é muito impressionante. É um carro que era capaz, um carro que era rápido, um carro saudável, um carro que está a mostrar esta temporada aquilo que nós vimos nos testes do Bahrein, que é um carro fácil de guiar, um carro rápido e divertido. E portanto é um grande resultado para o Russell. É também um bom fim de semana para o Kimi Antonelli. E apesar de não conseguir terminar nos pontos, ele faz um par de ultrapassagens fora de série, uma delas ao Verstappen, ahm, que ultrapassar daquela forma o 4 vezes campeão do mundo é preciso ter muita, muita coragem, e o Kimi fez muito bem. E depois tem essa questão com o Santos que tu referiste e o próprio safety car que o prejudicaram e que não o deixaram acabar nos pontos. Deixa-me só dizer Décimo em primeiro, relação ao estou à Kimi. porta, mas ainda assim é um bom fim de semana porque mostrou ritmo. Sim, deixa-me só dizer que o Kimi faz as duas melhores ultrapassagens da corrida toda. Que ele faz por motivos diferentes. Ele atira-se ali para dentro para a parte interior da curva quando está lá o Hamilton. Metros atrás ele atira-se e do que podia ser esperado ali que aquilo corresse mal. E ele segura o carro e faz a curva e continua à frente. Hum, Acho que de uma forma genial. Acho que há ali muita mestria. E depois há ainda uma mestria maior naquela ultrapassagem ao Verstappen, que não tendo sido muito estudada, parece que
que era de adivinhar. Ele, aliás, ele parece que sabia perfeitamente que o Verstappen ia fazer aquilo, então ele tinha de ir por dentro. Ah, eu acho que foram duas ultrapassagens geniais e que depois acabam por aumentar o êxtase por ser um rookie. Pá, é um diamante a ser lapidado, aquele rapaz. Sim, e acho que é a primeira vez esta temporada que ele falha os pontos, né? À quarta corrida, Sim, pontuou na Austrália, pontuou na China, pontuou no Japão. Ah, é a primeira vez que sim, no falha os Japão. pontos, mas ainda Sim, sim. assim E no não Japão falha até de fez a volta mais forma. rápida. Exatamente. Falha porque aconteceu, pronto, são corridas, às vezes este tipo de coisas acontecem e ele não conseguiu pontuar, mas faz um bom fim de semana, uma boa qualificação, Acho que voltamos a perder o um bom Luís. ritmo e tornamos a ganhar agora. Voltamos a perder o Luís, Esta situação da mas internet só hoje para está. complementar um pouco aquilo que o Luís. Ok, ok. Tá, Estou de volta. estás de volta. Não, estava a dizer Ok, que a internet hoje está já ia complementar complicada. um pouco, mas força. Sim, sim. Já ontem estava complicada para ver a corrida, que estava mais do que uma vez a parar e eu não conseguia ver a corrida em condições. Mas pronto, são coisas que acontecem, mas estava a dizer que, a falar do Antonelli, que são coisas que acontecem nas corridas, não conseguiu pontuar, são coisas que acontecem, mas mostrou o ritmo. Ahm, e é muito por aí, é aquilo que dizias, é impressionante como é que um rapaz de 8 anos que ainda está a estudar para o exame de matemática, no 12º em Itália, anda a correr isso e a fazer este tipo de coisas. É uma boa aposta da Mercedes, sem dúvida, e já fez o mais difícil, que foi arrancar bem e foi mostrar às pessoas que ele realmente é capaz. E tudo volta outra vez. Tá, tá complicado hoje. Hoje está Está só complicado, acho que já complicado. tudo volta outra vez, não? Acho que já entrou. Sim, 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 sim. Sim, isso. Não, pronto, Isso vais ter de reclamar e àquela operadora do vou ter costume. que reclamar. Não, só estava a dizer que o Kimi já fez o mais difícil, que Exatamente. foi mostrar que é capaz. E portanto, Sim, agora o caminho sim, é de continuar. e eu acho que quando foi feita a escolha, ou melhor, quando foi anunciada a escolha, eh, havia aqui uma grande suspeita de que ele não iria ser capaz de corresponder às expectativas, considerando que ele não tinha feito uma época excelente na Fórmula Na 2, Fórmula 2. apesar de ser a época de Hulk e ele de estar a vir do Freca. E, e que seria um salto enorme ir diretamente para a Mercedes, para o lugar que era do Lewis Hamilton. Mas está a ir muito bem. Está a ir muito bem. Sim. Não há que ter dúvidas disso. Está a ir muito bem e de certeza que vai continuar muito bem. E tenho completa certeza que ele ainda vai chegar ao pódio esta temporada e se calhar até vai ganhar. Vamos ver, e precisamos ver o que é que o Russell faz no fim de semana e o que é que a McLaren não faz. Mas falavas de Hamilton, isso também nos dá a ponto perfeito para irmos até à Ferrari, que consegue um quarto e um quinto lugar. A temporada. hum, o melhor resultado da temporada e, portanto, e esta de volta outra vez, não é? Isto está a falhar imenso hoje. Mas dizia que a Ferrari conseguiu o melhor resultado Sim, da sim, sim. temporada. Ah, e Diogo, o que é que E agora perdemos o Luís Dias. Mas enfim, o Luís falava da Ferrari, deu o ponto de partida da Ferrari e, e é capaz. Tenho de dizer que apesar de ser o melhor resultado da Ferrari, é ainda algo que me parece insuficiente para as expectativas que a Ferrari criou no início da temporada. De qualquer das formas, vi um Ferrari
Vimos um Ferrari e está de volta ao lixo. Está muito difícil hoje. Está quase como o carro da Red Bull. Sim, sim. Por acaso, por acaso já tinha começado a desenvolver o pensamento, acho. Mas falavas da Ferrari, e já tinha dito que, segundos antes de tu voltares, já tinha dito que foi o melhor resultado da Ferrari, mas ainda assim parece-me insuficiente para a expectativa que foi criada Claro. em torno da parceria Hamilton e Leclerc, mas também não me parece que a culpa seja dos pilotos. Há aquela máxima que é a equipa que ganha não se mexe. E a Ferrari tinha acabado a última temporada numa boa forma e não conseguiram transportar. Alegadamente foram alterar 95% do carro e é aqueles casos em que inventam demasiado e depois não corresponde às expectativas. O mesmo deixa-me de forma diferente do que aconteceu com a Mercedes, porque a Mercedes também acabou em boa forma e a Mercedes acabou por trabalhar sobre aquilo que havia de bom. E, ou seja, foi melhorar o que havia de ser melhorado e estar quieto naquilo que já estava bom. E daí estes bons resultados iniciais da Mercedes. A Ferrari foi fazer o contrário, que é pegar no que está bom e pegar no que está mau e alterar tudo e até agora não correspondeu às expectativas nem de perto nem de longe. Se- Sim, mas sim, é o melhor grande prémio da Ferrari até agora. sim, isso diz muito. É um quarto e um quinto lugar em Ferrari numa corrida regular, digamos assim, ainda não conseguiu chegar ao pódio. A não ser da vitória do Hamilton na sprint, eu acho que isso é mau e isso tu referiste mexer na maioria do carro também não é muito positivo. Ahm, porque, porque o carro era capaz, o carro tinha vencido corridas era melhor do que este, pelo menos. Eu acho que em vez de partir dessa base, tentaram reconstruir um pouco num último ano, que não faz sentido. Muito às custas das exigências, acredito eu, de Lewis Hamilton, que queria ter um carro mais à sua forma. Também não está. Ganhou a sprint, mas está-se. Nas primeiras 4 corridas, não está a ser capaz de andar perto do Leclerc. Ahm, não é que isso seja uma grande surpresa, porque também já tínhamos antes visto isso, que ele ia ter dificuldades em entrar dentro do ritmo do carro, mas não está a conseguir andar tão perto do Leclerc. O Leclerc bateu em todas as corridas principais, salvo erro. Ahm, bate na Austrália, bate na China, na corrida principal, mas são desqualificados. No Japão também é melhor e ontem foi melhor. E portanto há aqui muito trabalho a fazer para o lado da Ferrari. Não é um bom início de temporada. E continua este túnel grande sem que haja uma luz no seu fundo de quando é que veremos novamente a Ferrari campeã. As coisas estão realmente complicadas. E também estão complicadas para a atual campeã, não de construtores, mas de pilotos, que é a Red Bull. A minha internet quase que parece o carro da Red Bull deste fim de semana, Diogo, mas é um fim de semana negro. Sim, nós ontem quando estávamos a conversar eu cheguei a fazer a pergunta. ah, Este é o pior grande prémio da Red Bull desde quando? Isto é uma boa questão, porque eu lembrei-me daquele primeiro grande prémio de 2022 em que eles tinham dois abandonos do Pérez e do Verstappen, relacionados com a caixa de velocidades. E eu pensei nesse, mas depois também me lembrei, se calhar não é assim tão mau porque eles chegaram a estar na liderança da corrida nessa altura, fizeram boas qualificações e, e correu bem nas boxes e a estratégia também estava do lado deles. Simplesmente houve ali uma falha nessa corrida. Um azar. E eu tentei voltar mais atrás. E eu, de alguma forma, não tenho bem a certeza, mas eu diria que se calhar o pior grande prémio da Red Bull antes deste teria sido, não sei se em Imola ou em
Mugello 2020 é um dos dois em que a Red Bull teve dois abandonos. E numa corrida em que também nem sequer teve próximo de vencer, portanto, eu estou mais inclinado para ser Imola e eu até posso fazer agora a pesquisa enquanto tu dás a tua opinião, mas isto foi mesmo mau. Tudo que poderia correr mal correu. É nas boxes, é um semáforo que não fica verde, é, é aquela coisa A parte do estranhíssima que semáforo acontece com é. o. Sim, Sim, e aquela sim, coisa estranhíssima que acontece com o Verstappen, parece que ele mete a primeira, arranca, mas depois a primeira salta ali. Uh, foi muito estranho. Não, sim, a parte não, do não sei, não semáforo. sei, não sei. Eu acho que isto foi muito além de um carro que não anda para a frente nem para os lados. Foram problemas muito estranhos que nunca acontecem na Red Bull. Sim, acordaram mal dispostos, mas a parte dos semáforos é completamente ridícula. Porque é o mais básico, se calhar, de operacionalizar uma corrida, é ter um semáforo que fica verde quando tu concluís o pit stop e eles não conseguiram fazer isso. O carro estava super mal equilibrado, queimava pneu, que era uma coisa impressionante, não era nada equilibrado. E olha, isto é o maior elogio que se pode fazer a Yuki Tsunoda, é que com este carro, no seu segundo grande prémio com a Red Bull, conseguiu ir aos pontos. E conseguiu ir ao Q3, por pouco, é verdade, mas foi. E conseguiu estar minimamente competitivo. Pá, porque isto é miserável, este carro da Red Bull. E o Max tentou fazer o. Mas não foi fácil, consegue salvar alguns pontos. Ahm, não está muito afastado da luta pelo campeonato, mas a Red Bull precisa urgentemente de melhorar porque as coisas não estão nada fáceis. Não estão nada fáceis. Ah, e é muito por aí. É um fim de semana mau para a Red Bull. Depois de uma vitória que poderia ter significado que eles renasciam um bocadinho aqui a sua esperança de ter um carro um pouco mais competitivo. Mas pelo contrário, eu acho que isso ainda afunda mais. Estão mais afundados no fosso que foi cavado desde o final da temporada passada até o início desta. E não sei se já tens a resposta, Diogo, em relação a quando foi esse grande prémio que falavas. Sim, Desde sim, Banca. é Imola 2020, o Verstappen abandona com um furo e depois fica preso na gravilha, penso que na curva 1, na Tamburello. E o Albon, na altura o Albon, bons tempos de Albon na Red Bull, fica em 15º, basicamente ficou em último dos pilotos que terminaram a corrida. Isto é uma avaliação um pouco superficial. Claro que se calhar se formos a ver por competitividade teríamos de voltar mais Sim, atrás, seriam mas muito pelo mais menos há competitivos, 5 claro. anos, É de resultado pelo final. menos há 5 anos que não havia um grande prémio tão mau para a Red Bull. Sim, analisámos aquilo que foi o grande prémio da McLaren, da Mercedes, da Ferrari, da Red Bull e agora chegou à hora dos nossos habituais destaques. Diogo, qual é que foi o destaque para ti desta corrida? Pode ser positivo ou negativo esse destaque. Fica ao teu critério. Pois é difícil dar só um porque, porque houve vários pontos positivos e eu acho que deixa-me começar pelos pontos negativos. E pelos pontos negativos eu vou à Sauber que a cada grande prémio aquilo parece pior. Não, de maneira alguma, ainda não consegui ver nenhuma evolução. Desta vez o Hulkenberg acabou por ser desqualificado, mas também tinha que ficar em 16º, portanto vale o que vale. E para uma equipa que se esperava que pudesse começar a criar rotinas, não a criar questões por causa de carro, porque isso o carro para o ano vai ser completamente diferente, mas quando se esperava que pudesse começar a criar rotinas, uh, ainda não se viu nada de extraordinário.
da Sauber. Quanto aos pontos positivos, a ASE, que fazem uma excelente corrida, terminar duplamente nos pontos acho que é fantástico para aquilo que se esperava depois da qualificação. E o Gasly foi, para mim, o melhor piloto dos outros durante todo o fim de semana. Durante do início ao fim do fim de semana foi o melhor piloto dos outros. E se calhar merecia mais com o sétimo lugar, mas também à frente dele estavam pilotos muito mais rápidos. Sim. Ahm, Destaques positivo, para além do Gasly e do Tsunoda, para mim tem que ir para o Berman, para o Oli. Começa em último, acaba em décimo. Teve uma estreia difícil na Austrália, mas depois China, Japão e, e agora no Bahrein, sempre com pontos, sempre com muito ritmo. É também consequência de um bom carro que a Haas tem. Nós, quando olhámos para o primeiro Grande Prémio na Austrália, ficámos um bocado assustados porque pensávamos que a Haas ia estar ali a lutar com a Sauber, mas afinal a Haas está competitiva, está capaz, pontua com dois carros sem ser preciso um, acabar o mundo. E portanto isso é muito positivo. Destaques negativos: Williams não pontua com nenhum dos carros, apesar de ter posições principalmente com o Sainz favoráveis. Também um bocadinho consequência daquilo que foi a corrida do Sainz com o toque, mas ainda assim não conseguem pontuar. E a Vicar, do Racing Bulls, agora a Racing Bulls, que não começa totalmente mal o fim de semana, porque tem uma qualificação até positiva, mas que depois não consegue pontuar. Isso acaba por ser o destaque, os meus destaques mais negativos. E agora, antes Eu acho de... que deixa-me. Dizes. Desculpa só, porque eu lembrei-me agora de um destaque negativo que foi a realização de. A realização não, a direção de prova. Porque por incompetência não percebem que o Sainz já tinha cumprido a penalização e dão-lhe uma penalização para a semana seguinte. Por acaso é para a semana seguinte, mas para o Grande Prémio seguinte. E depois, afinal ele já cumpriu a penalização. Mal, porque dão uma penalização de 10 segundos ao Lawson por um toquezinho. Uma coisa Sim. absolutamente E só deram 5 ao Lando. insignificante. Sim, só dão 5 ao Lando. Mal, porque não percebem atempadamente que o Hülkenberg saiu de pista e mandam o piloto para o Q2, prejudicam outros pilotos que poderiam ter ficado com aquela vaga, que é para depois da qualificação pagarem todas as voltas do Hülkenberg no Q2, apagarem aquela volta no Q1 e perceberem que ele afinal sairia 16º. Portanto, isto esta semana foi... Se houve uma corrida dentro de pista de excelentes profissionais, fora de pista houve ali excelentes amadores, ou se calhar amadores rascas. E enfim, é lamentável. É lamentável que uma corrida destas acabe por ter estes pormenores extra pista que não engrandecem Sim. nada. Sim. E acabando estes destaques e antes de partir para a antevisão Arábia Saudita, que será corrida já do próximo fim de semana, para quem como eu não liga muito às celebrações da Páscoa, tenho aqui um fim de semana perfeito, porque numa sexta-feira santa tem 2 grandes prémios da Arábia Saudita. 2 grandes prémios não, 2 treinos livres, tem no sábado a qualificação e a corrida. Isso será um sábado mais normal, mas depois no dia de Páscoa uma corrida às 6 da tarde, que é uma hora fantástica para se ver num dia como esse. E portanto, mas antes disso, só dar aqui o destaque, também é positivo, acho que podemos dizer isso ao fim de semana do nosso português na Fórmula 3, ao Ivan Domingos, que, tal como os seus companheiros de equipa na VAR, teve uma qualificação aquém do esperado,
mas que depois, nas duas corridas, na corrida sprint e na corrida principal, conseguiu mostrar muito ritmo. Não acabou nos pontos, acabou em 19º na corrida principal, com uma desqualificação DNF na corrida sprint, porque dá um toque a um piloto e é penalizado por isso. Depois, um pequeno erro que acabou por colocar assim o fim de semana do Ivan num bocadinho menos positivo, mas que no cômputo geral é bom porque anda ao ritmo dos outros colegas de equipa, nenhum deles pontuou, mas depois de um fim de semana aquém do esperado na Austrália, consegue aqui no Bahrein dizer que é rápido, que tem bom ritmo. Isso é positivo. Não sei se queres dizer algum comentário em relação à corrida do Ivan, Diogo, se não, previsões para a Arábia Saudita. Sim, sim, ele foi muito competente em corrida. E a parte da qualificação parece-me ser um problema, perdão, mais da equipa Sim, da VAR, exatamente. Porque os colegas do também que se dele. qualificaram bem, mal e andaram bem. Sim, sim, sim. Sim, e eu acho que se calhar ele na corrida principal poderia ter ficado mais próximo dos pontos, mas para quem viu a corrida, lembrar-se-á que ele teve aquela questão na curva 1 em que um carro roda e ele fica ali, enfim, Preso. preso no Sim, quase carro, que é tocado também. que acaba sempre por dificultar. Sim, quase que é tocado. E ele aí acaba por ir para penúltimo lugar. Tem esse azar, mas ainda assim conseguiu voltar a recuperar para 19º. E eu até fiquei surpreendido do género como é que o gajo fica atrasado, mas ao fim de 2 voltas, 3 voltas já estava ali colado aos pilotos imediatamente a seguir. E depois consegue ir até 19º. Parece-me que ele faz duas corridas muito competentes. Se calhar quando começar a qualificar-se melhor, quando a equipa conseguir ser melhor em qualificação, se calhar poderemos ter aqui uns bons resultados em termos pontuáveis Sim. e esperemos que aconteça já na próxima corrida de Fórmula 3 Que é em Imola, por favor. exatamente, era isso que eu estava a ver, se não me engano em Imola, uma pista em que ele já correu muito nas fórmulas de promoção Sim. anteriores. Sim, a Fórmula 3 é um campeonato imensamente competitivo, tem 30 carros. Uma má qualificação significa que com o piloto, parte atrás de 20 e tal carros. E é sempre uma bandalheira, é sempre uma confusão enorme dentro daquelas pistas. Há batidas, há peões, há empurrões, é uma coisa. Há lutas de Sim, 5 carros. ahm, Como aconteceu neste fim de semana, 5 carros a irem disputar a mesma posição na curva número 1 e naquela sequência. E o Ivan aí safou-se muito bem mesmo. E portanto esperemos que em Imola Savar conseguir dar aos seus pilotos um melhor carro de qualificação, sem perdendo o bom andamento, porque eles realmente tinham um bom andamento no carro da corrida. Aí o Ivan pode lutar pelos pontos. Ahm, Olha, e se tiver uma qualificação acima do esperado e acabar em 12º, pode partir da pole no sábado. Mas previsões, isso talvez já é pedir demais, se calhar neste momento. Mas previsões para a Arábia Saudita, Diogo, tens aí prontos ou queres que eu arranque com isto? podes avançar, podes avançar. Pronto, eu lamento informar, mas as minhas previsões são as seguintes: é uma qualificação, um resultado de qualificação exatamente igual ao resultado de corrida nas primeiras 3 posições, o que significa que o Piastri faz a pole, ganha a corrida, o Norris fica em segundo lugar, tanto na qualificação como na corrida, e o mesmo acontece com o Russell, que acaba em terceiro. E portanto, acho que a Arábia Saudita é uma Sim, pista infelizmente. fantástica para vermos uma qualificação, porque é uma velocidade incrível, sempre perto de muros. Eu sei que não gostas tanto desta pista, Diogo, mas eu pessoalmente gosto muito de ver uma qualificação na Arábia Saudita. Corrida, as coisas tornam-se um bocado mais complicadas porque é muito difícil correr atrás de outros carros aqui. Sim, sim, sim. Pois eu lamento-me informar, mas as minhas previsões são exatamente iguais às tuas, portanto, Também dos pilotos. Piastri, Lando, exatamente, Piastri, Lando e Russell. Acho que também tem questões ético-morais, tudo contra aquela pista. Sim, isso. Isso Propriamente estamos também não totalmente de gosto daquela acordo. pista. Sim, não, antes de chegarmos à dimensão
política. quer que seja lá da Arábia Saudita, há mesmo a própria pista que eu não gosto daquela pista. Eu acho que é uma pista de loucos. É isso. Se calhar por isso é que é bom para pilotos de Fórmula 1, mas eu não gosto daquela pista. Se calhar pode dar uma boa qualificação. Lembrei-me de que há 4 anos o Max Verstappen quase que fez a melhor volta que alguma vez Incrível eu mesmo. teria visto alguém fazer. Fantástico. Era uma volta Uh, impressionante. sim, lá está, À saída da última curva. ficou-se pelo quase. Exatamente, ficou-se pelo quase e portanto, para mim a melhor volta de qualificação de sempre continua a ser a do Hamilton em Singapura em 2018. Mas lá está, não estou muito confiante para uma boa corrida. Parece-me que pode haver uma ultrapassagem ou outra. Aliás, pode haver várias ultrapassagens, Sim, muita mas luta no meio do pelotão. retas- Acredito que existirá. sim, retas longuíssimas, ultrapassagens de DRS feitas praticamente a meio das retas não me deixam boas perspectivas para o resultado Sim. final. Pá, era ótimo que eles fizessem só a qualificação e depois iam correr outro sítio qualquer. Voltavam para o Bahrein. Sim, faziam uma qualificação para aí de. Ou faziam uma qualificação para aí de 2 ou 3 horas. Se calhar assim ia ser mais engraçado. Como na Indy 500. Por tudo é hoje. Sim. Por tudo é hoje, não. Por hoje é tudo. Assim é que é. Obrigado por terem estado mais uma vez desse lado a acompanhar o podcast Contra a Curva. Nós voltamos para a semana, Diogo, a seguir à Páscoa, para falarmos de tudo sobre o Grande Prémio da Arábia Saudita. Obrigado e até para a semana.